invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Excelentíssimo senhor Elton de Souza Zeferino, secretário de Estado da Saúde, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor Coronel Ricardo Estel, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, neste ato representando o excelentíssimo senhor comandante-geral, Coronel Charles Alexandre Vieira. Excelentíssimo senhor chefe da Secretaria Executiva da Casa Militar de Santa Catarina, Coronel João Carlos Neves Júnior. Senhora Coordenadora-Geral do Sistema Nacional de Transplantes, doutora Daniela Ferreira Salomão Pontes. O senhor coordenador do SC Transplantes, Dr. Joel de Andrade. O senhor presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, AMID, o senhor Ciro Leite Mendes. Convido também a senhora chefe de serviço da área médica da Organização Nacional de Transplante da Espanha, ONT, a senhora Elizabeth Cul Torres. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão em especial foi convocada por solicitação deste deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem dos 20 anos da criação do SC Transplantes, Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, sob a regência do maestro terceiro sargento Marcelo Augusto Menezes.
Quero registrar também a presença da senhora Michele Alves Correia Rebelo, delegada de Polícia Civil, neste ato representando o excelentíssimo senhor delegado-geral, nosso amigo Paulo Norberto Queires. Quero também registrar a presença do senhor coordenador de transplantes do Estado de Minas Gerais, senhor Omar Lopes Cansado Júnior. Registrar também a presença da senhora coordenadora da Central de Transplantes do Estado de Pernambuco, senhora Noemi Gomes. Também registrar a presença da senhora coordenadora da Central de Transplante do Estado de Alagoas, doutora Daniele Barbosa Ramos. Também registrar a presença do senhor coordenador da Central de Transplante do Estado de Sergipe, senhor Benito Oliveira Fernandes. E também do senhor presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, APAR, senhor Humberto Floriano Mendes. Também registrar a presença das demais autoridades que estão aqui presentes, familiares, famílias que foram que teve familiares doadores de órgãos, pessoas que foram transplantadas, que hoje estão nos prestigiando. Quero agradecer a presença de todos. Neste momento, eu faço uso da palavra na qualidade de autor do requerimento, que ensejou a presente sessão. Senhoras e senhores, eu inicio o meu discurso de hoje fazendo uma pergunta. Você é doador de órgãos? Já refletiu sobre isso em sua família? É uma reflexão que precisa ser feita, pois um único doador pode beneficiar mais de 50 pacientes que estão na fila de espera, hoje com quase 600 pessoas aguardando aqui em Santa Catarina. Eu, por exemplo, sou doador de órgãos e já avisei minha família. E eu acho importante todos que não tenham qualquer restrição fazer o mesmo. É importante nós conscientizarmos as pessoas. Doar órgão é doar vida. E nunca sabemos o dia de amanhã. Se cada um fizer o mesmo gesto, isso pode representar uma nova vida para muita gente. Aqui em Santa Catarina, esta causa é abraçada há 20 anos pela Central Estadual de Transplantes, a SC Transplantes, unidade vinculada à Superintendência dos Serviços Especializados e Regulação da Secretaria do Estado de Saúde, e que trabalha para levar esperança a quem espera por um órgão. Desde o início de suas atividades, foram mais de 2.700 famílias doadoras, possibilitando que mais de 15.000 pessoas pudessem receber transplantes de órgãos e tecidos em Santa Catarina. Aliás, a SC Transplantes reassumiu este ano a liderança nacional da doação de órgãos, sendo que o mês de setembro foi o primeiro mês da história da instituição que foram registradas mais de 40 doações efetivas, em apenas um mês. Mas não é um trabalho fácil. Envolve uma equipe de 600 profissionais de urgência do Estado, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e outros que são treinados para abordar familiares, comunicar a morte e sugerir a doação. Aliás, o grande diferencial da SC Transplantes é justamente a qualificação e sensibilidade dos profissionais para acolher as famílias que perderam seus entes queridos, e os dados refletem a queda na negativa das famílias. Para mim, que atuei como bombeiro militar por 36 anos, é uma grande honra estar promovendo essa homenagem. Afinal, ambas as instituições estão focadas na mesma nobre missão de salvar vidas. Portanto, fica aqui a nossa admiração e respeito por essa instituição tão importante para Santa Catarina e para quem aguarda, com esperança, um novo recomeço. Muito obrigado.
A seguir, eu convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite. Já botei aqui, ó. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense, em sessão especial, presta homenagem aos 20 anos de criação da SC Transplantes, Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Coronel Mocelin para fazer a entrega das homenagens. Convidamos para receber a homenagem, em nome da SC Transplantes, Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, Elton de Souza Zeferino. Convidamos para receber homenagem, em nome do Sistema Nacional de Transplantes, a senhora coordenadora-geral, doutora Daniela Ferreira Salomão Pontes. Convidamos para receber homenagem, em nome da Organização Nacional de Transplante da Espanha, ONT, a senhora chefe de serviço da área médica, Elizabeth Cole Torres. Convidamos para receber a homenagem, representando neste ato todas as famílias doadoras, o senhor Jocil Martins. Convidamos para receber homenagem, em nome do Hospital Municipal São José, o hospital com melhor resultado em doações, o senhor Douglas Calheiros Machado. Convidamos para receber homenagem, em nome do Hospital Santa Isabel, o hospital com melhor resultado em transplante de órgãos, o senhor Dirceu Rodrigues Dias. Convidamos para receber homenagem, em nome da Associação Catarinense de Imprensa, ACI, o senhor jornalista Marcelo Tolentino. Convidamos para receber homenagem, em nome da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, o senhor presidente Ciro Leite Mendes.
Convidamos para receber homenagem, em nome do Hospital Regional do Oeste, o senhor Renan Goulart Finger. Convidamos para receber homenagem, em nome do Hospital São Vicente de Paulo, o senhor Rodrigo Barbosa Longuinho e Silva. A seguir, o Parlamento Catarinense fará entrega de certificados a entidades e personalidades pela dedicação e apoio às ações desenvolvidas pela SC Transplantes. Convidamos para receber o certificado, representando a Associação Amigos do Hospital Universitário, o senhor presidente Pedro Camacho dos Santos. Convidamos o excelentíssimo senhor subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Ricardo José Stel. O excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, neste ato representado pelo senhor capitão do setor de operações do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, Ricardo Vidal Sindom da Almeida. Convidamos o excelentíssimo senhor chefe da Secretaria Executiva da Casa Militar de Santa Catarina, Coronel João Carlos Neves Júnior. Convidamos para receber o certificado o senhor delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Paulo Norberto Queires, neste ato representado pela delegada de Polícia, Michele Alves Correia Rebelo. O senhor superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Carlos Magno da Cruz Júnior, neste ato representado pelo senhor Gerson Henrique Marcelino. Convidamos o senhor Walter Duro Garcia. Convidamos para receber o certificado a senhora enfermeira, coordenadora hospitalar de transplantes do Hospital Regional do Oeste, Chapecó, senhora Jussara de Lima.
O senhor médico coordenador hospitalar de transplantes do Hospital São Vicente de Paula Mafra, Rodrigo Barbosa Longuinho e Silva. Convidamos o responsável técnico da equipe de transplante cardíaco do Hospital Santa Isabel, Dr. Frederico José Di Giovanni. O médico captador, Dr. Mauro Rafael da Igreja, neste ato representado pela senhora Gisélia Tais. Convidamos a senhora Raquel Ribeiro Bittencourt. O senhor Juan Galan Torres. Convidamos a senhora Kyria Moirer. Solicitamos que o excelentíssimo senhor deputado permaneça à frente. A partir desse momento, o Poder Legislativo Catarinense se une à SC Transplante, Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, a fim de conceder honraria a entidades e personalidades em agradecimento à ajuda na construção dessa história que orgulha o povo catarinense. Convidamos o senhor doutor Joel de Andrade para juntar-se ao excelentíssimo senhor deputado Coronel Mocelin para fazer a entrega das próximas homenagens. Convidamos para receber a homenagem a senhora Silvana Wagner. O senhor Sauli Luiz Pastre Júnior, superintendente de urgência e emergência, neste ato representando o SAMU, que neste ato é representado pelo senhor Vanderlei Vanderlino Vidal. O senhor Gerson Costa.
A senhora Cíntia Maria Barbato, neste ato representado pela senhora Elaine Cristina Bezerra. O senhor Humberto Floriano Mendes. A senhora Aline Gueleri Pavei, neste ato representado pela senhora Charlene Veruza da Silva. A senhora Silvana Zanetti. O senhor Rafael Lisboa de Souza. O senhor Leandro Silva Botelho. A senhora Daniela Correa. O senhor Wilson Santin. Agradecemos ao excelentíssimo senhor deputado Coronel Mocelin e ao senhor doutor Joel de Andrade pela entrega das homenagens. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo e será reprisada durante a semana pela TV Assembleia Legislativa. Acompanhe a programação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu convido nesse momento para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Jócio Martins. Boa noite a todos.
Eu sou o Jócio Martins, eu sou o pai do Tiago Martins, que em 2012, dezembro de 2012, ele estava estudando na UFSC, que foi no dia 22 de dezembro, o último dia de aula dele, era uma sexta-feira, e no sábado ele pediu para mim ir fazer um passeio com os amigos dele, lá na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Ele gostava muito de andar de skate, e ele levou o skate dele no carro. Chegou lá, eles foram brincar de skate, e o meu filho começou a brincar e perdeu o equilíbrio do corpo, caiu para trás, infelizmente estava sem capacete, sem proteção nenhuma, bateu a cabeça no asfalto e não levantou mais. Nesse momento, os amigos dele ligaram para o socorro. Chegou a ambulância de Governador Celso Ramos, depois chegou a Polícia Militar e em seguida chegou o helicóptero que levou meu filho para o Hospital Regional de São José. Ligaram para mim, eu fui com a minha esposa e a minha filha para o hospital, e quando eu cheguei lá, a equipe médica me recebeu e disse o que havia acontecido com o meu filho. O médico já tinha feito um exame, mostrou para mim o exame e disse que ele estava com 95% do cérebro parado. Nesse momento, tudo desabou na minha vida, na vida da minha esposa, da minha filha, porque o meu filho era muito querido, estudioso, inteligente, cheio de planos, estudava à noite na UFSC e durante o dia ele trabalhava lá. Saía de manhã cedo de casa, chegava à noite e a gente conversava somente mais era final de semana. E quando eu saí do meu trabalho, isso era um sábado por volta de 5 horas da tarde, e fui ao hospital, e o médico me explicou tudo e encaminhou meu filho para o Hospital Celso Ramos. Do Hospital Celso Ramos ele foi para o HU. E foi lá então que eu fiquei conhecendo o Dr. Joel, da SC Transplante, que me recebeu e passou a me explicar o assunto que eu nunca havia conversado com a minha família, nem com amigos, com ninguém, que é doação de órgãos. Ele me explicou e eu não sabia o que dizer, porque o meu filho estava lá entubado e eu na esperança que ele ia passar uma notícia para mim de alguma solução para que ele saísse daquela situação, mas infelizmente não tinha notícia boa para mim. Tinha notícia boa para quem estava na fila de espera de um órgão. E o Dr. Joel falou para mim que o meu filho poderia ajudar até 8 pessoas. E eu não sabia o que dizer, a minha esposa muito menos, minha filha também não. E foi um momento muito difícil da minha vida. Ele me ajudou minha esposa, medicou ela. Para vocês terem uma ideia, um ato como esse aqui, ela não consegue vir. Se ela vir para aqui, ela só chora. A minha filha também. É difícil para mim vir aqui falar, é difícil, mas eu sei que a minha fala, de alguma forma, vai contribuir para alguém que está esperando um órgão e vai contribuir também para pessoas que não tomaram uma decisão. Como o deputado falou, Lineu, eu sou um doador de órgãos. Talvez alguém aqui nunca falou isso e, através da minha fala, você pode, a partir de hoje, ser um doador de órgãos. E fomos para casa e a minha esposa simplesmente disse: faça o que você quiser, porque eu não tenho força para mais nada. Eu quero o meu filho no meu braço, vivo, mas eu sei que não tem jeito. E então eu voltei no dia seguinte, no dia 23 de dezembro, e não sabia também o que fazia. Eu não sabia se eu assinava ou não a doação. E os amigos abraçam a gente, conversam,
E, de repente, no meio da conversa, a namorada do meu filho falou o seguinte para mim: seu Jócio, o Tiago era doador de sangue. Certamente, ele também é um doador de órgãos. E esse foi o ponto fundamental para mim tomar a decisão, porque eu sabia que ele doava sangue, como também a minha filha é doadora de sangue. Então eu tomei a decisão, eu assinei a documentação que o Dr. Joel me passou e mais 2 amigos meus assinaram também. E no dia 24 de dezembro, o Dr. Joel fez o trabalho que teria que ser feito. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, eu vi o meu filho descer de sepultura. E o mundo desabou para mim, está muito difícil estar aqui falando sobre esse assunto, mas eu estou me esforçando e dizendo que é como se fosse uma ferida que está sangrando, e eu sei que vai sangrar muito tempo, mas eu tenho que suportar. Eu tenho que entender também que alguém foi beneficiado. Eu não sei quem recebeu o órgão do meu filho, não conheço. Sei que uma pessoa de Blumenau recebeu, foi no meu comércio, perguntou por mim, um funcionário me apresentou de longe, e essa pessoa olhou para mim e foi embora, não teve coragem de falar comigo, porque depois eu fiquei sabendo que ele não sabia qual seria a minha reação. Mas para mim seria uma honra dar um abraço a uma pessoa que hoje está bem, que tem qualidade de vida, que recebeu um órgão do meu filho, e está tudo bem com ele, com a sua família. Mas não conheço ninguém. E que todos que aqui estão, quem está me ouvindo, possa entender, que ninguém quer passar por isso. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer conosco, então que possamos ajudar o próximo de alguma forma. E eu entendo que o meu ato de assinar a doação de órgãos ajudou muitas pessoas, ajudou famílias a ter qualidade de vida, sair da fila de espera, e que todos que aqui estão possam tomar essa decisão também. Eu encerro a minha fala dizendo para quem recebeu um órgão do meu filho, seja muito feliz. Boa noite. Eu convido para fazer uso da palavra, em nome da instituição homenageada, o senhor Joel de Andrade. Boa noite a todos. Eu cumprimento o deputado Coronel Mocelin e, em nome dele, todos os outros componentes da mesa, as autoridades já devidamente nominadas, e a cada pessoa que está presente nessa Assembleia Legislativa hoje. As famílias doadoras, os pacientes transplantados, os colegas coordenadores hospitalares de Santa Catarina, as pessoas que são as pessoas que têm que ser verdadeiramente homenageadas, porque eu nunca canso de dizer, não existem doadores nas centrais de transplantes, não tem doadores na Central Nacional de Transplantes em Brasília, os doadores estão nos hospitais. E é no trabalho, no suor, na dedicação, na dose de humanidade que cada coordenador dedica às famílias com quem ele se relaciona, é que nasce essa contrapartida de solidariedade, que é a doação de órgãos, que é a matéria-prima de tudo que a gente luta e trabalha no nosso dia a dia.
Para mim é sempre difícil, é a 4ª vez que eu venho na Assembleia Legislativa, e a ordem, infelizmente, é sempre essa: fala, família, e depois eu falo. E eu me sinto desconfortável, porque não há muito o que falar depois do que o seu Jossi falou. Não há muito o que dizer quando um pai que perdeu seu filho aceita reviver a dor para que outros pais não percam seus filhos. Porque é isso que está expresso nas palavras dele. Ele experimentou a dor de perder um filho. Ele continua lutando, e não é a primeira vez esse ano que ele faz isso, para que outros pais não passem pela dor dele. Ele aceita isso. E francamente, ele só foi convidado porque a gente sabe que ele aceita. Desculpa, seu Jócio, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o senhor. É que o senhor não foi bondoso na sua vida, solidário, cidadão só nesse momento. O seu Jócio é voluntário, ele conversa com pacientes no hospital, ele e a esposa. Assim é a prática dessa família, é uma prática de solidariedade, de novo, de cidadania. E isso é impressionante, e o senhor merece de novo as nossas palmas. Eu quero desviar um pouquinho para falar uma coisa que sempre me dá vontade de falar quando eu venho aqui, porque eu acho que merece ser dito. Se Santa Catarina pode se orgulhar de alguma coisa, não é do seu sistema estadual de transplantes. É sim de que esse fragmento do que é saúde pública, em Santa Catarina, há muito superou a política de governo. A visão míope de fazer para 1, 2 ou 3 anos, que é o meu mandato. Em Santa Catarina, a política de transplantes é uma política de Estado, que passa de governo para governo, sempre buscando melhorar. Os técnicos têm tido todo o apoio dos políticos para fazer essa política prosperar, e isso é fundamental. Sem apoio político, nenhum técnico avança. Nós temos, nessa gestão especificamente, e depois de várias gestões estimulando o trabalho, trabalhamos com o nosso superintendente, Dr. Ramon, com o secretário Elton, e fomos chamados para perguntar o que é possível fazer para melhorar. E isso nos estimulou a buscar outros caminhos e nos fez, entre outras coisas, retomar o caminho da liderança nacional, que, há que se comentar, nos últimos 15 anos, por 12, nós fomos os melhores do país e voltamos a ser nesse ano, e eu acho que isso também merece uma comemoração. Mas não é por vaidade, não é pelo primeiro lugar no pódio, é por lembrar do benefício que isso pode trazer para as pessoas que vivem em Santa Catarina. E quais pessoas? Bom, temos 2 grupos representados aqui, mas eu apontaria primeiro as famílias doadoras. Perder um filho deve ser algo devastador. Eu sempre peço para que isso não aconteça. Eu vou confessar, eu peço para morrer antes dos meus filhos. É isso que eu quero. Eu não quero enterrar um filho meu. E quando isso acontece, e em cima dessa desgraça, dentro de uma instituição hospitalar, as famílias são maltratadas, são mal acolhidas, a dor que já é imensa se amplia, o buraco vira um buraco negro, e isso não tem perdão. As pessoas jamais podem ser tratadas com desrespeito, com despreparo dos profissionais de saúde. E mais, mesmo a doação, que é uma ideia nobre, ela não pode ser colocada na frente do conforto das famílias. Então, é preciso que se diga com todas as letras: em Santa Catarina não pedimos órgãos, não pedimos que as pessoas doem, nós oferecemos a possibilidade de doação e tentamos fazê-lo com toda a humanidade possível, acolhendo, apoiando a família, ajudando no que ela necessita. E a doação ocorre sim, como efeito colateral do bom tratamento que as famílias recebem. E é assim que tem que ser. Existem outros beneficiados, e é natural. Quando existe doação, existe transplante, as pessoas saem da fila, e esse benefício é imenso. É um benefício grande para quem recebe órgãos. Imagina um paciente renal,
O Humberto, nosso amigo que veio aqui, já transplantou 2 vezes. Enquanto em diálise, 3 vezes por semana na clínica, horas perdidas, quer viajar, tem que agendar uma viagem, tem que agendar diálise na cidade para onde está indo. Transplantado, urina normal, tem vida normal, toma as medicações. Então, isso é um enorme benefício. Tem outros benefícios, o benefício da produtividade. Os pacientes transplantados, eles são transplantados para retomar a vida normal, então eles podem voltar a trabalhar, voltar a produzir. Cadê o nosso Mafalda, que está por aí? Transplantado de fígado, trabalhando igual um doido, ensinando um monte de gente, né, como fazer. Está aqui, lá vem ele. E há que lembrar que os pacientes fora de diálise, eles representam uma grande economia para o sistema de saúde. O transplante no primeiro ano, ele equivale ou é um pouco mais caro que o paciente em diálise. Depois do primeiro ano, é lucro financeiro para a sociedade. Não há razão para que isso não ocorra com mais frequência. Mas, de novo, é preciso que tudo esteja muito bem pensado, estruturado e seja feito a seu tempo. Parece que pedir os órgãos e oferecer a possibilidade de doação é a mesma coisa. Não é, são coisas absolutamente diferentes. Quem oferece a possibilidade de doação jamais vai julgar a família pela resposta. Quem pede os órgãos, algumas vezes, reprova o não que recebe, e é um não merecido. São 20 anos, um trabalho exemplar, feito por servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, do lado da coordenação de transplantes, e por profissionais de saúde de toda a rede hospitalar, filantrópica, pública, privada, e que vem promovendo a saúde dos catarinenses. Vocês devem ter ouvido as cifras do deputado Coronel Mocelin, mais de 15 mil transplantados. Isso equivale mais ou menos à população da cidade de Palmitos. É imaginar que tem uma cidade de Palmitos inteira transplantada, vivendo em Santa Catarina. Isso é significativo, porque essas vidas, elas ocorrem justamente pela solidariedade e pela cidadania do povo de Santa Catarina, e o povo de Santa Catarina, por isso, merece palmas. Como são 20 anos, eu não posso encerrar sem deixar de contar 3 ou 4 pequenas histórias. O seu Pedro Camacho foi homenageado, mas quem é o seu Pedro Camacho? Ele é presidente da Associação dos Amigos do Hospital Universitário. Mas o que isso tem a ver com transplante? Quando a associação ajudou a central, o HU nem tinha transplante, pois a associação, num determinado momento, chamada a ajudar a central, que precisava de reforma de estrutura financeira e não tinha recursos na época, pois organizou um bazar, arrecadou dinheiro, e hoje a gente trabalha num lugar exemplar, que foi fundamental para adquirir qualidade para as pessoas que trabalham lá, graças à ajuda da Associação dos Amigos do Hospital Universitário. A colega Raquel Bittencourt, uma profissional de uma dimensão enorme, uma pessoa que sempre nos ajudou. Pensem vocês, eu estou há quase 15 anos no transplante, todas as iniciativas que foram levadas a ela, ocupasse a posição que ela ocupasse, ela abraçou e tocou para frente. Mas não é, deixa comigo que eu vou fazer. Ela fazia. Recursos da área de educação do trabalho dela, ela conseguia passar para que a gente fizesse alguma atividade quando tinha, ligação, e podia ser feito do ponto de vista legal. Raquel, a gratidão por ti não tem tamanho, e quando a gente pensou nos 20 anos, o teu nome foi um dos que saltou na nossa frente. Por que essa menininha, essa mocinha chamada Dani foi homenageada? A Daniela simplesmente é a servidora mais, que me dá medo de dizer, né? Mais experiente, vamos falar, do SC Transplantes. Ela chegou lá antes de mim. E depois alguns saíram, ela ficou e até hoje está conosco. Começou num contrato e hoje tem um concurso público, e provavelmente ela vai ser uma das mais longevas do SC Transplante. E ela merece, por toda a dedicação e o trabalho que fez, a nossa homenagem.
esse tal de Dr. Gerson Costa, será que vale a pena homenagear? Pois eu vou dar uma pista para vocês. Ele é neurologista, brilhante, e ele opera Doppler transcraniano, que é um dos exames fundamentais para o diagnóstico de morte cefálica, um dos 4 principais. E ele sai de Joinville e viaja para várias cidades de Santa Catarina para fazer esses exames e atestar a morte cefálica. Uma disponibilidade incrível, mas tudo tem superlativo. E um dia eu liguei para ele, houve um vendaval no oeste, houve um acidente em Xanxerê, um paciente foi atingido no desabamento, e esse paciente e a família estavam no hospital da região, e houve toda uma questão em torno do diagnóstico de morte cefálica. E a mãe pediu uma segunda opinião. E o secretário de saúde da época me ligou, e eu disse, olha, tem uma pessoa que talvez possa nos ajudar, é o Dr. Gerson. E eu liguei, e ele disse, bate, é colorado. Eu estou indo amanhã a um casamento lá do lado de Chapecó. Então eu vou no hospital. A passagem ele mesmo pagou. Levou o equipamento e fez o exame do paciente, que não foi doador, mas foi fundamental para que esse diagnóstico não fosse questionado naquele episódio. Gerson, não há palavras para te agradecer. Duas e eu termino. Doutor Frederico, mas por quê? Transplantador cardíaco, nem servidor público trabalha no Hospital de Caridade e no Santa Isabel, em Blumenau. Pois o doutor Frederico de todos os profissionais que se relacionam com SC Transplantes, do ponto de vista dos transplantadores, a pessoa mais cordial, mais disponível, mais tranquila para fazer as coisas e cumprir o que tem que ser feito. E não raro, você liga para ele e fala de um potencial doador, e ele pergunta, qual cidade? Itajaí. Eu estou aqui em Brusque, já dou um pulinho lá. Alô? Ele vai, examina o paciente, o potencial doador, e depois, se as coisas se encaminham, ele vai e faz o transplante. Então, é um protagonista enorme, embora o número de transplantes cardíacos não seja tão grande, pois tudo que é possível é feito, e é uma das taxas de aproveitamento melhor que nós temos, dada a fila de espera. Merece nosso elogio. Agora não é uma pessoa, agora é uma categoria. Esse trabalho em Santa Catarina é levado entre médicos e enfermeiros. E eu tenho muito respeito pelos meus colegas, eu chorei ao entregar a homenagem para o Rafa, porque o Rafa é brilhante e é muito bom caráter, é uma pessoa excelente, mas os enfermeiros de Santa Catarina têm um papel fundamental. Eles trabalham, aceitam toda a carga de desafios e levam isso adiante. Tanto o grupo que está dentro da central, quanto o grupo que está espalhado pelos hospitais. Eles têm um protagonismo enorme, inegável, e são a base de tudo que nós fazemos nessa área. E isso é preciso ser reconhecido. Bom, e outra coisa que precisa ser reconhecido, e eu agora acabo, começo numa instituição e vou para uma pessoa, é que nós não inventamos nada em Santa Catarina. Tudo o que foi feito em Santa Catarina é a adaptação do melhor sistema de gestão de transplantes do mundo, que é o espanhol. A Espanha tem quase 30 anos de liderança mundial em doação e transplante. E quando eu tive a oportunidade, com dinheiro público, de ir à Espanha em 2008, eu vislumbrei que esse modelo podia ser adaptado para o Brasil. E muitos me disseram, tu é louco? Aqui não tem como fazer. Aqui é Brasil. Pois o modelo veio e adaptou certinho. E hoje, não é hoje, desde 2015, Santa Catarina tem mais doadores por milhão de população em morte cefálica do que a Espanha. A Espanha chegou num teto e nós subimos, nós temos mais do que 10 PMP acima da Espanha. A Espanha tem mais doadores porque faz a sistolia, que nós não temos nem lei para fazer. Então, isso é incrível. E, para mim, pessoalmente, e não só para mim, mas para o nosso sistema, o papel do Dr. Juan Galán foi fundamental.
O Dr. Rogalan é um pai para mim, é uma pessoa que acreditou que eu podia fazer. Ele disse que só abriu a porta e eu passei, mas eu acho que não, acho que ele me deu um empurrãozinho quando eu estava passando pela porta. Me ensinou muito mais do que medicina, me ensinou ética, postura, visão, e me ensinou que é muito importante acreditar no que se faz e fazer, independente daquilo que se ouça. Ele é exemplar, ele é coordenador de transplantes de um hospital enorme, um dos maiores do sistema espanhol de transplantes, um hospital que transplanta todos os órgãos de adulto e pediátrico, e, além disso, fez alguns transplantes de rosto, de braços e de pernas. É incrível o que eles conseguem fazer. E sabe onde é que é isso? Dentro da estrutura pública. Ele é um servidor público. E eu não tenho palavras, Juan, para falar do quanto eu gosto de ti, do quanto tu és importante na minha vida. E, em teu nome, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui, especialmente as famílias doadoras, que são elas que proporcionam tudo o que acontece em Santa Catarina. Muitíssimo obrigado. Depois desses dois depoimentos emocionantes, que eu olhava o semblante das pessoas que estão aqui, e todos muito emocionados, que realmente é uma noite emocionante, onde está sendo o reconhecimento das pessoas que se doam realmente para que outras pessoas possam viver. E eu queria convidar o nosso secretário de Saúde, Elton de Souza Zeferino, para que, em nome do nosso governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, faça uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual Coronel Mocelin, colega de profissão, a quem muitas das coisas que aprendi na minha vida devo e comento a ele, um excelente profissional. Coronel Estel, subcomandante do Corpo de Bombeiros. Coronel Neves, chefe da Secretaria Executiva da Casa Militar. Senhora doutora Daniela, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes. Senhor Joel de Andrade, um servidor ao qual a Secretaria de Estado da Saúde tem muito orgulho de tê-lo como um dos seus integrantes e que, ao longo da sua carreira, carrega esse brilho no olhar que é efusivo e contagiante. Senhor Ciro Leite Mendes, presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Senhora Elizabeth Cul Torres, chefe de serviço da área médica da Organização Nacional de Transplantes da Espanha. Senhoras e senhores, servidores da Secretaria de Estado da Saúde, vejo o Ramon, superintendente da nossa central, da nossa Superintendência de Regulação e Serviço Especializado, Raquel, Superintendência de Vigilância e Saúde, Vanderlei, Superintendente de Gestão Administrativa, Carmen, Superintendente de Planejamentos, todos os demais servidores que aqui se encontram, os representantes dos poderes e das instituições que já foram homenageadas, senhoras e senhores, a todos que nos assistem em casa, o nosso efusivo boa noite. Eu estava naquela mesa ali pensando o que eu vou falar depois das falas que me antecederam. É muito difícil e muito complexo entender o que passa na cabeça das pessoas no momento que se ouve um pai dizer que, eu julgo arriscar, o momento mais difícil que ele já teve na vida
provavelmente o mais dolorido, o que o fez decidir ou ter dito sim. Eu vejo algumas camisetas na plateia, obrigado por ter dito sim. Nós ouvimos o Joel contar um pouquinho, muito rapidamente, da história de como esse serviço da SC Transplante ele foi criado e como ele se estruturou. E nós percebemos que quando se fala em transplantes, em doação, em captação, é um misto de sentimentos, que é o que nós estamos percebendo hoje na nossa plateia. Pessoas chorando, pessoas visivelmente emocionadas, onde talvez no momento mais triste de alguns seja o momento de maior esperança de outros. Talvez no momento onde o processo de luto começa a se estabelecer, nós tenhamos uma gama de pessoas de diversas regiões, de diversos estados, algumas vezes, que começam a acender uma luz chamada esperança. É difícil de entender como é que este processo acontece. O Joel acabou de dizer, de uma forma muito presente, que não se faz busca por órgãos. Não é isso que acontece no processo de doação. É todo um trabalho que é feito a muitas mãos, e ele citou aqui médicos, enfermeiros, eu me arrisco a colocar mais pessoas nesse processo. Nós temos voluntários que trabalham nesse processo, nós temos motoristas que atravessam o nosso estado diariamente, a qualquer horário do dia ou da noite. Nós temos equipes de segurança pública, que já foram citadas aqui. Hoje nós temos, com a grata satisfação e uma iniciativa do Governo do Estado, a própria aeronave do Governo do Estado participando desse processo. Nós temos empresas de ônibus que estão envolvidas, nós temos empresas aéreas envolvidas, ou seja, é um conjunto de muitas mãos que nos permite alcançar o objetivo maior, que é oferecer a pessoas oportunidade de recomeçarem. E recomeçar de um processo que também não é fácil de conviver. O Joel colocou a questão da hemodiálise como algo muito presente, especialmente nas pessoas, né? Naquelas pessoas que precisam de um rim, mas imaginem aquele que precisa de um coração, que precisa de um fígado, de um pulmão, de uma medula. Como é que é a cabeça dessa pessoa, dessa família, muitas vezes, né, rezando diariamente para que o telefone toque, para que haja compatibilidade, que a coisa aconteça como tem que acontecer. E essa pessoa ela é chamada em um dia qualquer do ano, em um dia qualquer da semana, em alguma hora. Ela se desloca rapidamente, muito feliz, para um ambiente hospitalar onde vai ser realizado o transplante. Ocorre todo o ato cirúrgico, e como todo ato cirúrgico nós temos riscos envolvidos no ato cirúrgico. Acontece o transplante e vem a notícia de que o transplante aconteceu da forma como esperado. E a batalha não termina ali. Nós temos a expectativa se o organismo ele vai aceitar o órgão transplantado ou não. Nós temos a luta de uso de medicações, que são medicações em algumas situações de consequências para o organismo, que ele precisa se adaptar, mas a vida segue. As pessoas conseguem, e muitos dos senhores e senhoras que aqui estão já venceram esse processo. Alguns, inclusive, por mais de uma vez. Por outro lado, nós temos pessoas que são acolhidas e são humanamente convidadas a participar deste processo. Naquele momento que é o mais doloroso das suas vidas, porque alguém partiu,
ou está partindo. Isso também não é fácil de aceitar. Como nós já ouvimos nessa noite, né, alguém dizer que o seu filho está com 95% da capacidade cerebral não funcionante, e quem é do meio da saúde entende, né, que este processo é um processo que ele não tem mais retorno, mas aquele que recebe a notícia, ele entende que sempre existe um fio da esperança. E aí nós temos profissionais que acolhem essa família, que lhe informam as possibilidades, que lhes dão tranquilidade para que possam decidir de uma forma muito, muito harmoniosa, sem nenhuma pressão, se a resposta é sim ou não. Se a resposta for não, essa pessoa ou esta família continua sendo acolhida porque ela precisa, ela está passando por um momento muito ruim da sua história. Se ela diz sim, o Joel também já acabou de colocar, uma série de pessoas começam a ser acionadas para que o processo aconteça, que vai desde da equipe médica que vai intervir, do nosso motorista que precisa se deslocar, qual é a pessoa que vai receber, enfim. Um processo que nos causa muitas emoções, muitos elos são criados, né? E aí tem a questão do elo criado de forma até não proposital, que é quem recebeu aquele órgão. Isso não é o mais importante. O importante é que um ato de grandeza, de humanidade, possibilitou que outras pessoas pudessem viver. Esse é o mais significativo do processo. O João citou aqui alguma coisa de valores, e também digo que esse não é o mais importante dentro do processo. O Sistema Único de Saúde do Brasil é um sistema de capacidade enorme, e muito do que acontece, ou a grande maioria do que acontece, é pelo Sistema Único de Saúde, realmente, que o processo ele é capitaneado. E, enquanto gestores de saúde, nós não temos que estar preocupados com questão de valores, obviamente que os valores impactam na nossa capacidade de decisão, mas nessa capacidade operativa, que é o que nós buscamos de não perder a oportunidade de realizar o procedimento. A SC Transplantes, ela começou, é uma jovem que tem apenas 20 anos, mas que já demonstra a sua grandeza frente ao cenário nacional e frente ao cenário mundial, eu poderia dizer. Alguém acreditou, né, há muito tempo atrás, que o modelo de um país de uma língua muito parecida com a nossa, chamada Espanha, poderia ser replicado aqui no nosso estado, e o foi de uma forma brilhante, e hoje nós colhemos frutos de um processo que está sendo construído a muitas mãos. Esta semana nós tivemos aí um processo, uma oportunidade de trazer coordenadores de centrais de transplantes e de hospitais para discutir o tema, para que nós possamos levar essa realidade do estado de Santa Catarina para os demais estados da federação, porque, a exemplo do que acontece em Santa Catarina, todos os estados têm essa mesma demanda e dificuldade, porque nós, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, nós, enquanto gestores de saúde, queremos ofertar saúde às pessoas. E isso é o que nos motiva. O que nos motiva é perceber, numa equipe como a da SC Transplantes, apesar dos seus 20 anos de trabalho, o brilho no olhar, a motivação intensa em fazer cada vez mais e melhor. No início desse ano, nós tivemos uma conversa com o pessoal da SC Transplante, e ele dizia para mim que nós havíamos perdido a primeira colocação para o estado do Paraná. E eu rebati para ele dizendo o que precisa ser feito para que nós retomemos a primeira posição. Na época, um desafio que já foi alcançado, né, João? E nós ainda nem finalizamos o ano, temos ainda alguns dias do ano de 2019 para perseguir, mas isso não é simplesmente capitanear números, isso é oferta de oportunidade às pessoas, de esperança às pessoas, para que nós tenhamos aí, como na noite de hoje, esta casa
que é a Casa do Povo, cheia de pessoas que têm conhecidos que doaram, que receberam órgãos, que fazem parte deste processo imenso que chama-se SC Transplantes. Eu não poderia finalizar sem dizer a todos os senhores e senhoras que o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, sente muito orgulho da SC Transplantes, uma estrutura vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e que tem feito diferença na vida de centenas e centenas de catarinenses, de brasileiros que vêm para cá buscar o seu transplante, mas que, acima de tudo, é feita por servidores do Estado, em conjunto, obviamente, com as demais estruturas hospitalares que fazem parte da rede, mas a SC Transplante é algo catarinense, genuinamente catarinense, e que demonstra que, quando nós temos servidores públicos que têm oportunidade, que não medem esforços para fazer o bem, as coisas acontecem. Que nós possamos, em breve, estarmos comemorando mais aniversários, com mais pessoas presentes nessa plateia, e que esses 20 anos de história construídos a muitas mãos sejam realmente vinculados a elos de ligação entre famílias que doam e famílias que recebem órgãos. Muito obrigado a todos e tenhamos uma ótima noite. Antes de nós encerrarmos aqui a sessão, eu gostaria de, para podermos identificar as famílias doadoras, poderiam ficar de pé para a gente poder prestar a devida homenagem. Agora nós queríamos também, para a gente ter um termômetro daqui, que ficasse de pé também os transplantados, que estão aqui hoje nessa noite. Eu, tendo trabalhado 36 anos no Corpo de Bombeiros, e a maior parte da minha carreira foi na área operacional, atendendo ocorrência realmente, resgatando vidas no mar, 32 temporadas, né? Eu e Elton trabalhamos muitos anos juntos nessa área, resgatando pessoas de incêndio. O nosso trabalho era salvar vidas também de forma imediata. E o trabalho de vocês não é diferente, vocês resgatam vidas, salvam vidas, de uma forma mais planejada e num momento, às vezes, muito mais difícil. Então, por isso, eu quero parabenizar esse trabalho que vocês fizeram, doutor Joel, vocês salvaram muitas vidas, podem ter certeza que a consciência e o plano espiritual está vendo esse trabalho que vocês fazem, e isso é muito importante para amenizar o sofrimento alheio. E eu também quero deixar aqui a minha homenagem a respeito a todas as famílias que, mesmo perdendo seus entes queridos, entenderam a importância da doação de órgãos, permitindo que outras pessoas possam viver e ter uma vida com qualidade. Parabéns a todos vocês que hoje fizeram presente aqui nessa sessão. Eu acredito que todos os homenageados foi merecida, todas as homenagens foram merecidas, que esse modelo continue e aumentando. Nós tivemos agora há poucos dias, a nível nacional, a imprensa divulgando a morte do Gugu Liberato, onde ele se demonstrou em vida que era doador de órgãos. Então isso foi enaltecido durante toda a semana, e isso também vem fortalecer o trabalho de vocês e reconhecer essa importância desse trabalho que a SC Transplante realiza.
e que isso aperfeiçoe e consiga amenizar a vida das pessoas. A presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honram com seu comparecimento nessa noite. Eu quero fazer um agradecimento especial à banda de música do Corpo de Bombeiros Militar, que eu tive a honra de, quando eu estava no Comando Geral da Corporação em 2017, fazer a aula inaugural, a aula magna de início do curso de bombeiros comunitários. Ele é composto só por voluntários do Corpo de Bombeiros Militar e voluntários dos bombeiros comunitários, são músicos profissionais que fizeram um curso de bombeiros e hoje compõem a nossa banda de música. Eu gostaria de uma salva de palmas a todos da banda também. Convoco sessão especial da 9ª edição de Certificação de Responsabilidade Social 2019 para segunda-feira, às 19 horas. E após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, estará encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.